Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para darmos início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã, primeiro domingo do mês de maio, dia 3 de maio de 2020. Gostaríamos de pedir ao pastor Jean para fazer a oração inicial. Em seguida, vamos ouvir aí o trio Lucas, Luiz Miguel e Emanuele. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Vivendo em Cristo. Quero pedir aos irmãos que orem comigo para darmos então início ao estudo da nossa lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, bendito, santo, maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, abençoa, Pai Santo, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Vivendo em Cristo. Abençoa, Deus Santo, o professor, a professora, toda a equipe da Escola Dominical. Abençoa os teus filhos, teus servos, que estão acompanhando, ó Deus, pela internet. Pai Santo amado, nos abençoa para a glória do teu nome, Deus. Assim, querido Senhor, coloco a cada um nas tuas mãos, agradecido pelo teu grande amor, agradecido pela tua graça, agradecido pelo cuidado. Sê conosco neste dia, para a glória do teu nome, Deus Santo, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Tenham todos uma excelente aula em nome de Jesus.
Estamos com a nossa revista nova. Hoje a revista é Corpo, Alma e Espírito. É a nossa primeira lição, que tem por título A Origem do Homem. O texto bíblico básico está em Salmo 8, versículos 3 ao 9. E diz assim o versículo 3: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Também iremos ler em Salmo 139, do 13 ao 16. Diz assim o versículo 13: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Neste momento estaremos ouvindo a nossa pastora Graças com o estudo desta lição. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Conforme eu havia dito na semana passada, hoje nós vamos iniciar uma nova revista que os irmãos podem observar aí na tela, que vai trazer o tema Corpo, Alma e Espírito, as dimensões que formam o ser humano. Esse tema é bastante importante, principalmente no contexto atual da nossa sociedade, em que nós temos visto um aumento de casos de depressão e suicídio, e quando nós vamos analisar essa situação, nós vamos ver que muitos desses casos estão relacionados a crises existenciais, a crises de identidade que a pessoa sofre, que trazem desespero, que trazem falta de esperança. E por isso é muito importante nós sabermos, estudarmos as coisas que dizem respeito à origem do homem, à essência do homem. Então essa revista ela vai trazer o que a gente chama de antropologia bíblica, com o tema Corpo, Alma e Espírito. Mais na frente nós vamos ver o que ela estuda exatamente. Mas esse tema, Corpo, Alma e Espírito, ele vai tratar, como os irmãos podem ver aí, das principais indagações humanas acerca da sua existência, que muitas vezes geram crises e confusões. Né? Quem é o homem? De onde ele vem? Por que ele está nesse mundo? Né? Qual o propósito da sua vida? Qual será o destino da humanidade? Questões que muitas vezes afligem o ser humano. Então nós vamos estudar aí temas como a origem do homem, o que é alma, o que é espírito, os clamores da alma, enfim. Vamos ter uma série de assuntos que vão nos ajudar a entender melhor a nossa natureza,
a entender melhor quem nós somos, o que nós somos antes de Cristo e quem nós somos depois de Cristo, o que Deus fez por nós. E isso vai fazer com que nós cresçamos, venhamos a ter maturidade, venhamos a ter condições de vencermos as crises, as dificuldades, as dúvidas, os conflitos internos. Então, é importante que você não perca nenhuma dessas lições, né? Um certo autor disse certa vez que o melhor culto de libertação é a escola bíblica dominical. Por quê? Porque ela liberta da ignorância, ela liberta da heresia, ela liberta da mentira, ela liberta da preguiça, enfim. A escola dominical, ela ajuda você a adquirir um conhecimento sistemático que vai ajudar na formação do seu caráter, ajudar você a ter sustentação espiritual, a ter suporte emocional, enfim. Esse tema vai tratar dessas áreas do ser humano, a parte emocional, a parte espiritual, e você vai aprender muita coisa que vai ajudar você a crescer. Então eu quero convidar você a pegar aí a lição de hoje, que foi distribuída eletronicamente para os irmãos poderem estudar. E eu quero dizer também que, para o vídeo não ficar muito longo, a nossa lição ela foi dividida em 2 partes. Então hoje nós vamos estudar a parte 1, vamos estudar uma parte dessa lição, e no domingo que vem a outra parte. Bom, então eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã, que Ele tem uma palavra que vai te orientar, que vai fazer você ficar fortalecido, em nome de Jesus. Então vamos estudar esse tema, que é de bastante importância, queridos. Bom, queridos, antes de nós entrarmos na lição 1 propriamente dito, eu quero trazer aqui alguns conceitos que vão ser importantes para que a gente possa entender os assuntos que serão estudados. Como eu disse lá no início, né, o tema corpo, alma e espírito, ele está dentro de uma disciplina chamada antropologia bíblica ou doutrina do homem. O que é isso? Bom, a palavra antropologia, ela tem origem em 2 termos gregos, antropos, que significa homem, e logia, estudo. Ou seja, significa o estudo do homem. Então, a antropologia teológica nada mais é do que a doutrina bíblica do homem. É uma disciplina teológica que se ocupa de estudar de forma sistemática o que a Bíblia diz sobre o homem. Como assim sistemática, né? O que ela faz? Ela pega tudo o que a Bíblia diz em todos os seus livros, ela organiza sistematicamente, desde Gênesis a Apocalipse, tudo que estiver se referindo o homem, a sua criação, a sua natureza, a sua constituição, ao seu aspecto emocional, espiritual, físico, ela vai reunir tudo num grupo, né, que a gente vai chamar então de antropologia. E nós temos que lembrar que a antropologia bíblica não é a mesma coisa que antropologia geral, que é o assunto estudado nas escolas e nas universidades, né? Os alunos aprendem aí nas escolas e nas universidades antropologia, mas é uma antropologia que não está fundamentada na Bíblia, é uma antropologia que faz uso de outros estudos científicos, faz uso de outras ciências, de outras áreas da ciência, para tentar explicar a origem do homem, a sua cultura, a sua natureza, enfim. A antropologia geral, ela não usa, não respeita, não
tem consideração pela antropologia bíblica. Ela se utiliza de disciplinas seculares para explicar essas questões do homem. Já a antropologia bíblica, ela vai se preocupar em retirar da Bíblia tudo que ela revela a respeito dessas questões humanas, desde o relato da criação até o relato da consumação final. Bom, queridos, então, quais os pontos principais estudados pela antropologia bíblica? Um deles, então, vai se referir à criação e ao desenvolvimento do homem, né? Qual a origem do homem, como ele foi criado. E por que isso é importante a gente saber? Porque muitas decisões, muitas leis, muitas decisões são tomadas no mundo, muitas leis são elaboradas com base no conceito de homem que se tem. Vamos dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, quando Hitler matou 6 milhões de judeus, com certeza o seu conceito de ser humano não era o de seres que são iguais à imagem e semelhança de Deus. A sua concepção antropológica, ou seja, a sua ideia a respeito da origem do homem, do que é o homem, estava fundamentada na noção de raça, como resultado de um processo evolutivo. Ou seja, os judeus não eram iguais aos arianos, eram inferiores. Então, a gente vai ver aí um exemplo de um conceito distorcido de homem. Da mesma forma, o comunismo, que despreza Deus como criador. A gente vai ver que no mundo inteiro milhões de pessoas morreram para que se fosse instalada a ideologia comunista, enfim. Então é importante eu saber, eu entender esse ponto que a antropologia estuda. Um outro ponto também importante é a natureza do homem, qual a constituição do homem, né, como parte material, o corpo, e a parte imaterial, alma e espírito, enfim. Eu entendendo a natureza do homem nos ajuda a entender os conflitos internos que nós temos, os conflitos que envolvem a nossa natureza. Então, esse é um ponto que é estudado também pela antropologia bíblica. Um outro ponto que ela estuda também é a respeito da dignidade do homem. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, por que é que ela está aceitando o aborto? Por que é que ela está aceitando o suicídio? Porque esse conceito sobre o valor da vida humana, a questão do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, está sendo perdido. Então, a antropologia bíblica ela é importante porque nós vamos resgatar esse tipo de conhecimento. Um outro ponto que ela vai estudar também é a condição do homem, por que Deus criou o homem, qual o sentido da vida humana, qual deve ser a atitude do homem diante do Criador. Nós temos visto aí um crescimento do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro das coisas, o homem como centro de tudo, uma valorização exacerbada do humano. E se nós observarmos até mesmo dentro da igreja algumas frases de efeito, alguns jargões, revelam indícios de antropocentrismo dentro que estão entrando nas igrejas. Por exemplo, quando você ouve aí, eu determino, se Deus não me ouvir, eu rasgo a Bíblia, se eu tenho crédito no céu, ou seja, coisas que você vê o homem no centro da mensagem e não Cristo.
Então, esses pontos são importantes, são estudados pela antropologia bíblica e são necessários para que o homem se posicione, entenda o seu lugar, entenda o seu papel, entenda quem ele é, entenda o seu papel, entenda a sua condição e saiba se posicionar corretamente diante do Criador. Então, para a gente se situar melhor, dentro desses pontos que nós vimos aí que a antropologia estuda, a revista nossa vai dar ênfase na constituição do homem. Então, existem duas formas de você estudar a constituição do homem, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar em dicotomia e tricotomia. Não é o assunto dessa aula, isso vai ser tratado em outra ocasião. Mas eu coloquei aí só para a gente situar, né? A dicotomia estuda o homem sob o ponto de vista de que ele é formado de uma parte material e espiritual, ou seja, estuda duas partes. Já a tricotomia é um ponto de vista que estuda o ser humano considerando as suas três partes, corpo, alma e espírito. E um ponto importante é que o ponto de vista explicado pela revista é a tricotomia. Então, a revista vai trazer esse ponto de vista de estudos. Mas cabe aqui destacar que a dicotomia concorda com a tricotomia no que diz respeito às duas divisões, ou seja, o homem é parte material e é parte imaterial. Porque alma e espírito, elas estão juntas, né? Conforme diz Hebreus 4:12, somente a palavra de Deus pode fazer divisão entre alma e espírito. Nós vamos ver aqui, irmãos, um texto que é a base do estudo tricotômico e que a gente pode dizer que seria o texto áureo de toda a revista. Então, ele aqui vai falar: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, nós vemos aqui que o versículo vai falar de corpo, vai falar de alma e vai falar de espírito. Logicamente que nós vemos aí que o versículo ele está trazendo numa ordem diferente do tema da revista. O espírito aí vem em primeiro lugar. E esse assunto depois nós vamos estudar em outras lições. Então, corpo é a parte material do homem, é a parte que o coloca em contato com o mundo. Então, é a parte responsável pelos sentidos, visão, audição, tato e paladar. A alma seria a parte imaterial ou espiritual do homem, onde estão localizadas as emoções, as vontades, a mente, e o espírito é aquela parte imaterial ou espiritual do homem que nos difere totalmente de outras criaturas e que é responsável pela nossa comunhão com Deus. É o espírito do homem que nos faz ouvir, é o espírito do homem regenerado que nos faz ouvir a voz de Deus. Nós vemos que com o pecado o espírito do homem está morto. Efésios vai dizer que antes de nós virmos para Cristo, nosso espírito está morto. E quando nós aceitamos a Cristo, nosso espírito é regenerado, então podemos de novo ouvir a voz de Deus. Mas esse assunto será estudado mais à frente. Aqui eu trouxe uma visão geral a respeito da natureza e a composição do ser humano que vai ser estudado nessa revista. Então, essa foto aí, por exemplo, ela vai nos ilustrar que o homem é a soma desses três elementos. Ele é a soma da alma, do espírito e do corpo, considerando aí que alma e espírito são inseparáveis, conforme nós vamos ver lá em Hebreus 4:12, né, que somente a palavra de Deus pode fazer separação da alma e do espírito, das intenções e dos pensamentos.
Então aqui é uma visão geral do que nós iremos estudar. Ou seja, o homem tem uma parte material e tem uma parte espiritual e material. Então, hoje ainda ocorre a separação da parte material e espiritual quando? Quando o homem morre, né? A Bíblia diz que o homem, quando morre, o pó vai para a terra, mas a parte imaterial volta para Deus. Então, hoje existe essa separação, mas um dia, quando chegar o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento, a ressurreição dos mortos, então o nosso corpo será transformado, será glorificado. Então o homem será transformado numa única natureza, numa única substância. E esse tema também nós vamos estudar mais a fundo lá na frente. Então, queridos, até aqui eu trouxe esses pontos para a gente entender, ter uma ideia, uma noção do que vai ser abordado na nossa revista. Agora eu vou entrar, de fato, na lição de número 1, ok? Então vamos continuar aí a lição de número 1. A lição de hoje, então, queridos, a lição de número 1, ela traz como tema a origem do homem. Eu disse lá no início, né, que o ser humano ele traz consigo algumas perguntas existenciais, né? De onde eu vim, por que eu existo, para onde eu vou. E essa lição, ela vai responder a uma dessas perguntas, que é de onde veio o homem, né? Qual a origem do homem? Bom, e nós já lemos o texto bíblico básico com a nossa irmã Ana Paula, que se encontra nos Salmos 8, dos versículos 3 a 9, nos Salmos 139, dos versículos 13 a 16, e também o texto áureo que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Irmãos, eu não vou ler esses textos aqui agora para a gente ganhar tempo, porque eu vou usá-los na segunda parte dessa aula. Então, alguns objetivos nós temos aqui também para a nossa aula, que é saber que todo ser humano tem a sua origem em Deus, que é o único e eterno Criador. Entender que quem é Deus através da revelação da sua palavra, conhecendo-o intimamente como Deus Criador. E crescer na fé, no amor, no conhecimento e em maturidade emocional e espiritual. Então, o conteúdo dessa lição vai ajudar você a ter certeza da sua origem, a ter certeza de onde você veio, a ter certeza que a sua origem está em Deus. E também vai te ajudar a entender quem é Deus, né? Através dos conteúdos ministrados, você vai entender quem é o Senhor. E quando a nossa mente é exposta à instrução, né, nós temos a oportunidade de crescer, de alcançar maturidade emocional e espiritual. Aqui nós temos então a palavra introdutória, que os irmãos poderão ler com calma aí na nossa revista. Eu não vou ler tudo, apenas vou destacar aqui que a revista inicia dizendo que essa é uma pergunta antiga, qual a origem do ser humano. Vai dizer também que muitas comunidades e grupos tentam até hoje trazer respostas a esse respeito, né? Seja a comunidade científica, as religiões, a filosofia, enfim, ela vai dizer que isso é um problema antigo, que muitos buscam uma solução e que nessa revista a gente vai estudar aí algumas teorias. Então, queridos, por que o homem faz essa pergunta, de onde eu vim? Por que existe esse questionamento, né? Nós sabemos que Deus, quando criou o homem, o criou perfeito moralmente, emocionalmente, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha a identidade de Deus impressa em seu ser, ele foi criado dessa forma, foi criado com um propósito, ligado a essa imagem, ligado a essa identidade, né? E para que Deus pudesse
desenvolver esse propósito na vida do homem, né? Para que esse propósito pudesse ser desenvolvido, era necessário que o homem tivesse vinculado a Deus, conectado a Deus, né? Com plena comunhão com Deus, nessa profunda e plena ligação com a qual Deus o criou. Então, quando o homem peca no Jardim do Éden, ele quebra esse vínculo, ele desconecta da glória de Deus, ele se desconecta das perfeições de Deus, né? Ele quebra esse vínculo, ele quebra a comunhão, ele quebra essa conexão. Então, ele se afasta daquele que o criou, ele se afasta da sua origem. Vamos dar um exemplo aqui prático, né? Eu conheço uma pessoa que ela criou uma criança indígena, essa criança indígena perdeu os pais e foi para a casa dessa pessoa, dessa outra família, quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, né? E quando essa criança chegou à casa dessa família, ela ainda tinha alguns hábitos indígenas, né? Depois de um tempo, depois dessa quebra de vínculo com a família original, essa criança hoje já não tem mais traços, não tem mais características, hábitos, né, da sua família original. Então, por quê? Porque ela perdeu o contato com os seus progenitores, ela perdeu o contato com aqueles que a geraram, né? Então, quando a gente vai trazer isso para o mundo espiritual, para a realidade da criação, você imagina o ser humano na condição de criatura de Deus, quando se separa por causa do pecado, como que ele fica? Ele fica desorientado, ele perde a noção da sua essência, ele perde a ideia, o conhecimento de onde ele veio, né? Os seres humanos passam a se multiplicar na Terra e esse conhecimento é perdido. Não é à toa que a gente vai ver aí, né, Romanos 3, 11, 23, dizer que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Né? No capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar da perdição humana e ele vai dizer que o homem chegou num estado de falta de entendimento e de conhecimento de Deus e que era incapaz de buscar a Deus. Não é à toa que Deus teve que se revelar ao homem, né? Então, o que vai acontecer? O homem perde o vínculo da sua identidade com Deus, ele perde a conexão, ele perde a comunhão, ele perde a ideia de que é criatura, de que foi feito pelas mãos do Senhor, né? Então agora ele vai passar a ter ideias, a criar pensamentos sobre a sua origem. Ele agora vai começar a especular, né? Então a gente vai ver aí a origem de lendas, de mitos, né? A busca pelo conhecimento através de fontes próprias, coisas geradas pela própria mente do homem, ideias geradas pela própria mente do homem. Então, eu coloquei aí a propagação da mensagem do acaso. Nós estudamos na lição de número 12 da revista passada a respeito da armadura de Deus, e nós falamos que uma das coisas que o diabo, como um ser inteligente, faz é criar fortalezas, inspirar no ser humano a criação de ideias, argumentos, filosofias, ideologias, pensamentos que são
contrários ao conhecimento de Deus. A gente viu lá em 2 Coríntios 10, 4, né? Que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Destruir falsos argumentos, falsos raciocínios, falsos conhecimentos. Por quê? Porque eles existem, eles foram propagados, eles são propagados com o intuito de desconstruir a ideia sobre Deus. Então, hoje a gente vê de várias maneiras uma propagação da mensagem do acaso. Eu botei aí o desenhozinho de uma cegonha, porque, embora seja bem inofensivo, é um exemplo prático de como a ideia do acaso ela é propagada no ambiente infantil. A ideia de que o homem não veio de Deus, a ideia de que o homem foi trazido por alguma coisa, por alguém, e não a ideia de que foi Deus que criou, de que foi Deus que o fez, né? Aparentemente parece inofensivo, mas a lenda da cegonha é uma história que propaga uma mentira, que desconecta a criança do Criador. Ela ganhou muita força no século XIX, quando um escritor dinamarquês resolveu escrever contos sobre a cegonha, né? E aí, vou usar aqui uma expressão moderna, essa lenda viralizou. Então, ela foi contada de gerações em gerações, muitos de nós aqui ouviu isso também quando era criança, e até hoje as crianças vão ouvindo essas histórias, vão vendo desenhos animados e vão internalizando uma ideia falsa acerca daquilo que é a realidade da criação. Então, a mídia, desenhos, filmes, eles constantemente estão propagando uma mensagem do acaso, uma mensagem que traz uma ideia de que o homem surgiu por alguma outra via que não a via da criação, né? E a gente sabe que uma mentira contada de forma reiterada acaba trazendo uma cara de verdade. Alguns estudos eles vão mostrar que as pessoas tendem a avaliar como sendo verdade afirmações que elas já ouviram antes, mesmo que sejam falsas, porque soam mais familiares. A gente vai ver também que o ministro da propaganda nazista, ele utilizava de propagandas falsas, de mensagens falsas, o que hoje nós chamaríamos de fake news, né, para promover os ideais, as ideias do nazismo. Então, ele diz, inclusive, esse ministro de propaganda do nazismo, se eu não me engano, acho que Joseph Goebbels, ele dizia que uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então, queridos, por que existe esse clamor dentro do coração do homem, né? Primeiro porque ele se desconectou, o homem ele precisa reatar a sua comunhão com Deus. Não foi à toa que Deus teve que se revelar ao homem, ele se revelou no passado, hoje ele se revela por meio de Jesus Cristo, por meio das Escrituras, porque somente com o restabelecimento da comunhão com Deus é que nós podemos entender e restabelecer esse vínculo novamente. O homem, ele depois da queda, ele tem um vazio no coração. O vazio do coração do homem é o vazio do tamanho de Deus. Então, um dos motivos pelos quais a humanidade se questiona é por causa dessa própria destituição da glória de Deus, uma vez que o homem se tornou alienado, desvinculado, ele se tornou alienado das coisas de Deus. Então,
ele não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar a realidade da sua origem. E um outro fator, claro que tem outros, aqui eu destaquei apenas esses dois, a propagação da mensagem do acaso. A humanidade, a sociedade, ela é exposta constantemente a ideias, raciocínios, argumentos, pensamentos falsos acerca do homem, acerca de Deus, acerca da realidade, da origem do homem, e por isso essa mentira repetida, essa mentira contada de forma reiterada, acaba trazendo uma cara de verdade. E aí fica a ideia no coração do homem que ele tem que buscar, ele tem que criar alguma forma de descobrir a sua origem, ele tem que buscar em teorias, em conhecimentos próprios, da onde vem aonde começa a sua história. Então, amados, nós sabemos que foi o Senhor quem criou o homem, que a origem do homem está em Deus. No entanto, nós sabemos também que existem inúmeras teorias falsas a respeito do surgimento do homem na Terra. Existem teorias religiosas, existem contos, mitos, existem teorias chamadas científicas que tentam provar essa origem, né? E dentro dessas teorias chamadas científicas, existe uma delas que se chama a teoria da evolução humana, que é o tópico 1 aí da nossa revista, né? A revista vai começar trazendo essa teoria como a primeira, como parte desse estudo, né? E então o que a gente vai ver sobre esse assunto nessa aula de hoje? Eu não vou ler o texto da revista, porque os irmãos podem ler aí. Eu quero hoje apenas destacar alguns pontos em relação a essa teoria. Bom, todas as teorias científicas, né, chamadas científicas, supostamente em nome de argumentos propagados como sendo científicos, elas vão ensinar que a evolução não é teoria, mas é um fato concreto. No entanto, a gente, ao estudar essa teoria da evolução, a gente vai ver que ela não se sustenta, ela tem muitas falhas em suas explicações, falhas de método, e a gente precisa entender como que ela surgiu no contexto aí da história, né? A gente vai ver aí que em 1859 Darwin lança um livro chamado A Origem das Espécies, que vai trazer duas teses principais. Todos os organismos descenderam com modificações a partir de ancestrais comuns, e o agente dessa modificação é a seleção natural. Então o homem está incluído aí. Ele vai dizer que o homem descende de um ancestral comum em que do qual todos os primatas descenderam, né? Então o homem, o macaco, enfim, descenderam desse mesmo ancestral comum. A tese da evolução, ela já vinha sendo debatida por outros autores, mas Charles Darwin ganhou força, ganhou aceitação, né, por causa de alguns fatores. Por exemplo, ele é a primeira pessoa que vai realmente organizar de uma forma muito ampla as ideias que ele expõe. Ele era eloquente, ele era claro, então ele trouxe um trabalho novo, escrito de forma diferente, e isso causou uma certa curiosidade, aceitação, né? Então ele ganhou campo por causa disso. Um outro fator que vai acontecer é que esse livro é escrito justamente num contexto de oposição ao discurso da fé.
A gente pode ler aqui, desde a sua origem, essa teoria esteve impulsionada mais pelo desejo de promover o ateísmo de fundamento científico do que em encontrar a origem de fato das espécies. O que isso quer dizer? É que naquele tempo, né, no contexto daquela época, a ciência estava na moda. Então a moda era o discurso da observação, do laboratório, da análise, do concreto, daquilo que eu posso ver. Então, só é válido aquilo que pode ser demonstrado. E ele vai surgir nesse contexto aí, ou no contexto dessa sociedade. Então, essa sociedade, ela vai rejeitar tudo aquilo que não pode ser visto, que não pode ser palpado, que não pode ser tangível. Então ela estava rejeitando já o discurso da fé, a ideia do criacionismo, as ideias do cristianismo. Então, na verdade, essa ideia ela vai surgir como uma oposição, como uma postura de oposição à ideia que se tinha de que Deus tinha criado o ser humano. Então, como é que a gente pode dizer? A teoria ela ganha mais força não porque estava apresentando uma verdade, mas porque ela estava negando a verdade que já era ensinada. Então, ela se apresenta como uma oposição, então ela vai ganhando força no meio acadêmico, né? Então, de 1859 a 2020, né, o ano que nós estamos, ela continua ainda sendo teoria e sofrendo refutações de várias áreas da ciência. Hoje, por exemplo, nós temos os cientistas do design inteligente. Nós vamos falar isso na aula que vem, tá? E esses cientistas, eles vão refutar as ideias da teoria da evolução com base em argumentos biológicos, genéticos, físicos, antropológicos, arqueológicos, paleontológicos. Então, o que eu preciso saber hoje aqui acerca dessa teoria? É que ela não é um fato concreto, ela ainda se encontra no campo da teoria, embora muitos professores, muitos acadêmicos tenham defendido ferrenhamente ela como um fato concreto, mas ela não é um fato. Ainda está no nível da teoria, ou seja, tudo que está no nível da teoria é passível de ser questionado. E quando a gente vai estudar a fundo, quando você pega especialistas muito entendidos nos assuntos, por exemplo, eu coloquei aí o link de um artigo escrito por cientistas, que é A Farsa de Charles Darwin. Se alguém quiser acessar, pode acessar, e se alguém quiser que tiver interesse, pode me procurar, que depois eu disponibilizo para vocês vários textos que vão, então, contradizer os argumentos da teoria da evolução humana, porque, irmãos, nós precisamos conhecer também aquilo que contrapõe a fé para nós podermos, então, debater, podermos, então, ensinar, podermos, então, nos defender diante de certos argumentos, né? Ali o item 1.1, viemos do macaco, que a revista vai trazer? Lógico que não. E aí eu vou responder isso só pela fé? Não, existem argumentos que comprovam cientificamente que é impossível que uma espécie gere outra. Então, eu coloquei ali, embora se afirme que existam semelhanças, na verdade existem discrepâncias que não se podem ignorar, e são elas que provocam um abismo intransponível entre as espécies. É o que vai dizer os biólogos sérios. Então, há muitos argumentos biológicos, genéticos, paleontológicos e de outras áreas que vão negar esse parentesco. Uma coisa também que é importante a gente falar aqui é que Darwin, ele nunca disse que o homem veio do macaco. Ele disse que
O homem veio de um ancestral comum que também gerou, por um processo de seleção natural, gerou os macacos e gerou o homem. Então, na verdade, o homem seria uma espécie de primo do macaco, e não que ele tenha vindo do macaco. Então, queridos, com relação a essa teoria, para a aula de hoje, a gente precisa focar nesses pontos aí. Bom, para finalizar essa parte, então eu coloquei aqui, a nossa fé, por mais que seja fé, ela é lógica e é comprovável pela verdadeira ciência. A verdadeira ciência, irmãos, ela vai sempre comprovar fatos bíblicos. A gente vê aí constantemente a arqueologia, a biologia, a genética, chegar a conclusões que comprovam fatos bíblicos. Independentemente do caminho que a verdade percorre, nela encontra-se Deus, porque Deus é a fonte de toda a verdade. A razão jamais será um elemento que se opõe a Deus, porque Deus também é razão. Então, queridos, o problema não é a ciência, e sim a teoria inserida na ciência a partir de um jogo ideológico, aquilo que eu falei lá no início, né? As fortalezas, as ideologias, os argumentos que surgem para desviar o homem do verdadeiro conhecimento de Deus, que afastam o homem da verdade. Aí em 1 Timóteo 6,20, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, para ele se afastar daquilo que pertence à chamada falsa ciência. Então, a falsa ciência trabalha contra Deus, mas a verdadeira ciência trabalha a favor da palavra de Deus e comprova a palavra de Deus. Bom, queridos, eu vou ficar por aqui. Eu desejo a todos que o Senhor os abençoe, que você tenha um dia abençoado. E eu convido você a estar conosco na segunda parte dessa lição, que será ministrada, então, no próximo domingo. A paz do Senhor, tenha um bom dia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos ausentes no corpo, mas presentes no Espírito. Espero em Deus que muito em breve estaremos reunidos para oferecer o nosso culto para a glória e honra do nome do Senhor. Hoje nós começamos a estudar a lição da revista que tem como título Corpo, Alma e Espírito. Estudamos hoje a primeira lição que nos traz a certeza de que nós viemos de Deus, a origem do homem. Quero nesta oportunidade pedir aos irmãos que reúnam todos os domingos suas famílias para estudarmos este assunto que é de suma importância para cada cristão, que deve saber de onde veio e para onde vai. Quando nós temos esta certeza, nós permanecemos firmes. Quando nós temos esta certeza, nós somos fiéis ao Senhor, porque o que Ele fez por nós, para nos resgatar e para nos conduzir de volta para casa, casa celestial, é maravilhoso e nós vibramos, adoramos e louvamos ao nome do Senhor. Logo, peço aos irmãos que reúnam as suas famílias, convidem amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas, porque este assunto vai ser de grande valia para a nossa vida espiritual. Deus abençoe os irmãos, guarde os irmãos e não deixe que esfrie na vossa alma a esperança em Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Tenham aí uma tarde abençoada na presença do Senhor.
Amado Pai Celestial, te louvamos, te adoramos, pois o Senhor é o nosso Deus, o único Deus da nossa vida, o Deus a quem adoramos e servimos. Abençoe, Senhor, nesse momento, a tua igreja, que está reunida em cada casa, em cada lar, esperando em ti, Senhor, porque a qualquer momento, tenho certeza, nós estaremos reunidos no templo para exaltar o teu nome. Derrame a tua bênção sobre a tua igreja. Sustente-a, Senhor, a cada dia, pelo teu Espírito Santo, inspirando, alegrando e enchendo de esperança os teus filhos que confiam em ti. Conceda-nos, Senhor, um dia abençoado e também uma semana repleta de bênçãos na tua presença, e que a todo momento, Senhor, possamos estar olhando para o céu, de onde nos virá o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe a tua igreja no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. E todos dizem amém.